Saudações, pessoal. Prazer estar entrando em contato com vocês, ainda que de forma virtual. Eu sou o professor mestre Francisco Andrade, sou graduado em Química pela Universidade Federal do Piauí, especialista em ensino de Química pela mesma universidade. Também sou especialista em Educação à Distância e sou mestre em Química pela Universidade Federal do Piauí. Bem, como vocês puderam notar, a disciplina que nós vamos trabalhar juntos é a disciplina de Química. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer imenso poder me dirigir a todos vocês. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer uma aula introdutória ao conhecimento de Química. Então, vem comigo. Então, vocês podem observar, esse é um material que foi preparado com muito carinho para todos vocês. Nossa disciplina de Química do primeiro ano. Eu mesmo tive o prazer e o trabalho de estar preparando esse material que lhes foi disponibilizado. Como eu já falei para vocês no início da nossa aula, hoje nós vamos trabalhar a parte introdutória ao conhecimento de Química. Então, todos bem-vindos ao nosso primeiro capítulo do nosso livro-texto. Nesse capítulo, vamos abordar os contextos básicos dessa ciência que está intimamente ligada ao nosso dia a dia. Por que a química está intimamente ligada ao nosso dia a dia? A química, ela é a ciência que estuda a matéria. Nossos corpos, tudo aquilo que nós consumimos, seja os nossos alimentos ou as roupas também que nós utilizamos, os materiais dos quais são feitos os nossos computadores, os nossos celulares, todos esses materiais são constituídos de quê? De matéria. E a química é a ciência que estuda a matéria. Então, é importante, ao final dessa nossa aula, desse nosso primeiro capítulo, que vocês possam compreender qual é o objeto de estudo da química, além, é claro, de reconhecer a presença da química no nosso cotidiano. Então, pessoal, a química é a ciência que estuda a matéria. Então, a química é uma ciência. O que isso significa? Que a química é um estudo organizado de um determinado objeto. Qual é esse objeto? Nesse caso, estamos falando da matéria. Então, é um estudo sistemático, é adotado uma metodologia de estudo, que é conhecido como método científico. Ok? Então, a química trata do conhecimento científico da matéria. Devemos observar que no nosso dia a dia, nós lidamos com diferentes tipos de conhecimento. Conhecimento de senso comum, conhecimento empírico, conhecimento científico, conhecimento religioso. No caso, a química ela é uma ciência, nós estamos falando de conhecimento científico, conhecimento que passa por validação hipotética, metodológica. Nós temos as leis da ciência, as leis da química, as hipóteses, as teorias, tudo isso, nesse caso, relacionado à questão da matéria, certo? E é claro, como nós estudamos a matéria, nós sabemos no nosso dia a dia, nós podemos observar as mudanças da matéria, seja uma fruta que amadurece, seja o gelo que derrete, Então, um portão que enferruja, podemos observar que a matéria, ao longo do tempo, ela sofre alterações, ela passa por fenômenos, ela sofre mudança, tá certo? Então, como a química é a ciência que estuda a matéria, nós vamos também estar estudando as mudanças sofridas pela matéria ao longo do nosso curso. Então, é de interesse nós conhecermos o conceito da ciência química, o objeto de estudo da química, que é a matéria, sabermos entender o que é matéria e possamos compreender os diferentes tipos de mudança sofrida pela matéria e como o homem utiliza dessas mudanças através das tecnologias para o nosso benefício, o benefício da sociedade, e também compreender as implicações decorrentes dessas alterações que possam causar danos para o homem e para a sociedade, certo? Então, essas mudanças sofridas,
elas podem ocorrer por dois processos: os fenômenos físicos e os fenômenos químicos, ou transformações físicas e transformações químicas da matéria. Então, basicamente, nós vamos discutir dois tipos de fenômenos distintos, que são os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. As transformações físicas da matéria e as transformações químicas. Os fenômenos químicos, né, as transformações químicas, elas são também chamadas de reações químicas. Então, o que é interessante para nós entendermos, nós compreendermos os processos de transformação da matéria, que são processos físicos, os fenômenos físicos, e processos químicos, os fenômenos químicos. Quando esses processos são chamados químicos, nós temos as chamadas reações químicas, todos nós já ouvimos falar nesse termo, né? Nesses termos. Reações químicas, né? E essas reações químicas, elas podem acontecer de duas formas, né? Liberando energia ou absorvendo energia. Então, olha só, todo o universo, ele é formado de matéria e energia. Então, tudo que existe no universo é composto de matéria e energia. A química é a ciência que estuda a matéria, as transformações da matéria, as mudanças pelas quais a matéria passa. Mas ela também estuda a energia resultante dessas transformações, né? Então, nós vamos ter a liberação de energia durante algumas reações. Por exemplo, quando a gente queima um palito de fósforo, ali o atrito faz com que a cabeça do palito ela incendeie, uma reação de combustão onde há liberação de energia na forma de luz e calor, que é o que a gente chama comumente de fogo, certo? Então, ali tem uma energia envolvida. Quando eu preciso preparar um alimento, eu preciso aquecer esse alimento. Então, se eu vou cozinhar um ovo, para mim ter um ovo cozido, eu preciso fornecer calor para esse ovo. Então, para que a reação de desnaturação das proteínas do ovo ocorra, para que ele fique cozido, endureça, é preciso que essas proteínas, né, no caso esse ovo, ele absorva uma determinada quantidade de calor. Então, nós vamos ter dois tipos de transformações químicas, aquelas que absorvem calor e aquelas que liberam calor, tá certo? Então, a gente já falou no início que a química ela é a ciência que estuda a matéria, certo? A ciência estuda a matéria. O que vem a ser a matéria? Isso é muito importante, nós conseguirmos compreender o objeto de estudo da química. Se nós não compreendermos esse objeto logo de cara, isso vai dificultar toda a nossa compreensão dessa ciência e da nossa matéria ao longo do nosso curso de ensino médio. Então, o que vem a ser a matéria, pessoal? Olha só. A matéria, ela é o conjunto de todos os materiais que nos cercam, tá? Todos os materiais são feitos, é claro, são formados de matéria. O nome já está dizendo material. Material é uma fração, uma porção delimitada de matéria, ok? Então, todo o conjunto de materiais que nos cercam são matéria, certo? As pedras, a água é matéria. Aqui para vocês me verem melhor. Então, as pedras são constituídas de matéria.
Toda a natureza, ela é composta de matéria e energia. Uma planta, ela é constituída de matéria, mas ela precisa de energia para que ela possa se desenvolver, para que ela possa crescer. De onde que essa planta vai capturar essa energia? A partir da luz do sol. Então, nós podemos classificar esses materiais dos quais a natureza é formada, né? Ou seja, os diferentes tipos de matéria. Basicamente, nós vamos classificar em dois tipos: a inorgânica e a matéria orgânica. O que é a matéria inorgânica? A matéria inorgânica são os minerais. A matéria inorgânica são os minerais, material de origem mineral. Por exemplo, nós temos as pedras, nós temos o ferro, são materiais de origem mineral, nós temos o cobre, o alumínio, os metais em geral, por exemplo, são todos de origem mineral, inclusive o cálcio que forma os nossos ossos. Então, a matéria inorgânica, não orgânica, esse in quer dizer não, são materiais de origem mineral, ok? Então, os minerais em geral, né? Metais, por exemplo, são tipos de minerais, as rochas, as pedras, são minerais. Os gases que formam a nossa atmosfera, que é composta basicamente pelos gases nitrogênio e oxigênio, mas também tem outros gases que fazem parte, o argônio, o gás carbônico, o metano, são de origem, que são classificados como materiais inorgânicos, são de origem inorgânica. A água também, ela é classificada como matéria inorgânica, certo? E a matéria orgânica? Todo mundo já ouviu falar nessa palavra orgânico. Orgânico está relacionado com o quê? Está relacionado com a vida, né? Você pode observar a palavra órgão, por exemplo, que é derivado da palavra, substantivo derivado de orgânica. Então, orgânica está relacionado com questão de órgão, de vida. Então, a matéria orgânica é definida como material de origem animal ou vegetal. Por exemplo, a madeira. A madeira é extraída de onde? Das plantas. Então, ela é de origem vegetal. Os vegetais são seres vivos. Então, é uma matéria orgânica, porque é de origem orgânica, ok? O esterco dos animais. Os animais são organismos vivos, então tudo que eles produzem é classificado como matéria orgânica. O esterco do qual nós podemos fazer a compostagem é matéria orgânica. Então, o composto que nós produzimos na compostagem, logo, é matéria orgânica. As frutas, as verduras, as vitaminas, né, as gorduras, os carboidratos, são todos de origem orgânica. Agora vê aqui comigo que curioso, né? Os plásticos. Os plásticos, eles são matéria orgânica, a química orgânica, por exemplo, hoje em dia se ocupa muito da síntese de plásticos, da produção de plásticos, que são subprodutos do petróleo, e a teoria nos diz que o petróleo é de origem orgânica, de restos de animais e vegetais. Então, os plásticos, eles são substâncias orgânicas, ok? Então, todos os materiais de origem animal e vegetal são classificados como matéria orgânica. Assim, os combustíveis fósseis, como o diesel, a gasolina, bem como os demais derivados do petróleo, são o quê? São de origem orgânica. Veja que interessante, né? A gente falando que a química inorgânica se ocupa dos minerais, dos gases que compõem a atmosfera da água, que são substâncias inorgânicas. Mas o que a gente chama comumente de carvão mineral, ele é, na verdade, uma substância orgânica, ok? Então, são compostos orgânicos porque são derivados de seres vivos, tá certo? Então, nós vimos antes a definição de matéria. Então, o que a gente falou? Todos os
todos os materiais, eles são formados de matéria. Ou seja, a matéria é o conjunto de todos os materiais que existem na natureza, certo? Matematicamente, como é que nós podemos definir a matéria? Ora, se eu pegar aqui, por exemplo, este celular, ok? Este celular, ele tem uma massa, certo? Ele é formado por uma certa quantidade de matéria. Não confundir, pessoal, não confundir massa e peso, tá? Massa e peso são medidas diferentes, tá bom? Comumente, a gente se refere à massa como o peso, certo? Porque aqui na nossa atmosfera, nós usamos como medidas equivalentes, mas conceitualmente são diferentes. Peso está relacionado à atração gravitacional sofrida por um corpo quando ele se encontra na superfície de um planeta ou de um asteroide. Então, existe uma força que nos puxa no centro da Terra, na direção do centro da Terra. Essa força se chama força peso, ok? A massa, se a gente for falar quimicamente, é a quantidade de matéria que forma um objeto. Então, a massa é medida em gramas, né? Subunidade, miligramas e quilogramas. Quilograma 1000 vezes maior que o grama e o miligrama 1000 vezes menor que o grama. Prestem atenção, o grama, porque a grama é a relva, ok? Os jogadores de futebol, eles jogam sobre a grama, mas a unidade de medida de massa é o grama, ok? Então, todo tipo de matéria apresenta massa, ok? Os corpos são formados de matéria e, portanto, apresentam massa. E nós podemos medir essa massa utilizando um instrumento chamado balança, ok? Então, as balanças são utilizadas para medir a massa, comparar as massas, ok? Os braços da balança, eles são usados para você equilibrar as massas e compará-las. Claro, hoje em dia a gente tem as balanças digitais que facilitam o nosso trabalho, mas é daí até onde vem o nome do instrumento, né? Balança, porque os pratos, eles balançam, ok? E outra coisa, esse celular, como eu mostrei para vocês, que é formado de matéria, além de ter uma massa, ele tem um volume, ele ocupa espaço, certo? Imagina você tem aqui esse copo, tá? Dá para enxergar. Se eu colocar o celular aqui dentro e tiver uma certa quantidade de água, o que que vai acontecer? A água correspondente ao volume do celular, ela vai transportar, vai derramar, tá? Então, o celular, ele tem uma massa e tem um volume associado, ou seja, a massa é a quantidade de matéria e o volume é o espaço que ele ocupa, ok? Se nós fizermos matematicamente essa relação, eu pegar a massa, se eu pego a massa e divido pelo volume, eu tenho uma relação matemática chamada de densidade, ok? Olha só, densidade, já ouviram? Acho que vocês já devem até ter assistido em certos programas de TV quadros como Afunda ou Boia, onde ele compara a densidade relativa dos corpos em relação à água. Se o objeto, por exemplo, ele é mais denso que a água, ele vai afundar. Mas se ele é menos denso, ele tende o que? A flutuar. Se a densidade for a mesma, ele vai ficar em equilíbrio, ok? Então, nós vamos ter o que aqui? A relação da massa, da quantidade de matéria, pelo volume, ou seja, pelo espaço ocupado pelo objeto, nós vamos dar o nome de densidade, ok? A massa, qual a unidade de medida que nós falamos? O
grama, certo? A massa é medida em gramas, que é representado pelo Sistema Internacional de Unidades, como a letra G minúscula. E o volume, ele é dado em... No nosso dia a dia, a gente costuma utilizar o litro, certo? Mas o Sistema Internacional de Unidades recomenda que a gente utilize o metro cúbico, ok? O metro cúbico ele é uma unidade equivalente a 1000 litros. Um metro cúbico, ele equivale a 1000 litros, ok? Não sei se vai caber aqui. 1000 litros, olha só, com L maiúsculo, tá? Tem um refrigerante aí que usa um L minúsculo, mas a unidade para litro é L maiúsculo. A gente vê também, o pessoal coloca em caixas d'água a abreviação LT, mas é incorreto. Eu utilizo o L. Então, o metro cúbico equivale a 1000 litros. Mas o litro seria uma unidade um pouco grande para eu comparar com o grama. Então, o que costuma se fazer? Utiliza o mililitro, ok? O mililitro, ele é a milésima fração do litro. O que isso significa? Que 1 litro corresponde a 1000 mililitros, tá, pessoal? Então, o litro corresponde a 1000 ml, que é como os mililitros, eles costumam ser mais conhecidos, tá? Um litro corresponde a 1000 mililitros ou 1000 ml. E o ml, pessoal, ele é exatamente igual à unidade do SI, submúltipla do metro cúbico, que é o centímetro cúbico, né? Os veterinários costumam chamar de cc. O centímetro cúbico. 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então, aqui nós vamos utilizar a unidade para massa, o grama, e para o volume, o mililitro ou centímetro cúbico, tá? Se a gente trabalhar com unidade maior, quilograma, a gente vai ter quilograma por litro, certo? Quilograma por litro ou decilitro cúbico, ok? Então, massa é dada em gramas e o volume vai ser sempre dado em litros, tá certo? Deixa eu apagar aqui, já esquecendo. Então, vamos fazer aqui este exemplo, pessoal. Prestem bastante atenção, ok? Pronto, pessoal. O aluno, ele quer determinar a densidade de um pedaço de pedra. Ele quer determinar a densidade. Como é que eu calculo a densidade? Densidade, eu divido a massa da pedra, a densidade da pedra, a massa da pedra, pelo seu volume correspondente, tá certo? Então, o que ele faz? Ele tem uma proveta com 50 ml, olha só. A proveta está graduada em ml, tá certo? A proveta está graduada em ml e você vê, né? Essa proveta, ela tem, olha só, a parte cinza aqui corresponde à água. Se a gente fizer a leitura, são o quê? 50 ml, tá certo? Vamos chamar os 50 ml de volume inicial, tá bom? O volume inicial aqui é o quê? 50 ml. Ele quer determinar a densidade da pedra. Como é que ele vai fazer para medir o volume da pedra? Tem como ele medir? Tem que fazer uma medida indireta. Diretamente fica quase impossível dele conseguir medir. Então, ele vai fazer uma medida indireta. O que ele faz? Ele tem uma ideia brilhante. Coloca 50 ml de água na
proveta. É uma capacidade suficiente para afundar a pedra, porque a pedra tem densidade maior que a água, ela vai afundar e vai ficar totalmente recoberta. E isso vai fazer com que o volume de água do recipiente ele aumente, tá? Então o volume vai o quê? Vai aumentar, certo? O volume vai aumentar, olha só. O volume que antes era de 50 ml, agora mudou para um volume X aqui, tá? Esse volume não está descrito na proveta, mas esse volume está exatamente bem no meio, bem no centro, entre os 50 e os 100. Matematicamente, qual é o número que se encontra exatamente entre os 50 e os 100? É o quê? 75, né? Por quê? Porque 50 mais 25 é 75 e 100 menos 25 é o quê? 75. Então, o volume 2 é o quê? 75. O volume 2, pessoal, o volume final, tá? Volume 2, eu vou colocar volume final, tá bom? Para ficar mais fácil da gente entender. Volume final vai ser o quê? 75. Então, agora nós sabemos o volume da pedra. Por quê? Porque se eu fizer 75 menos 50, 75 é o volume final, menos os 50, que é o volume inicial, eu tenho uma diferença. A diferença não é o final menos o inicial. Isso vai dar o volume correspondente ao volume da pedra, que é quanto? 25 ml, ok? Então, nós vamos ter a pedra com um volume de 25 ml. Aí, olha só. Né? Deixa eu apagar aqui. Vou calcular a densidade, certo? Vou calcular a densidade. Ele diz, se a gente voltar um pouco lá em cima, que a massa da pedra é de 100 gramas. Por quê? Porque para eu calcular a densidade, eu preciso saber o quê? O volume, nós já descobrimos, e preciso saber a massa. A massa, o enunciado da questão, me diz que é de 100 gramas, pessoal, olha só. 100 gramas, ok? É sempre importante ler com cuidado, com atenção, o enunciado de cada questão. É aí onde você pode ganhar ou perder a questão. Olha só. Um aluno, para determinar a densidade de um pedaço de pedra, realizou este experimento. Colocou em uma proveta 50 ml de água e em seguida mergulhou uma pedra, cuja massa é de 100 gramas, e anotou o volume da água na proveta, que foi de 75 ml, conforme mostra o esquema. O valor da densidade da pedra em gramas por ml equivale a quanto? Olha só, isso é importante, porque nós não vamos precisar fazer nenhuma transformação de unidade. Por quê? Porque nós já temos o volume final aqui em ml, certo? E temos a massa, que é de 100 gramas. Então, como é que você vai fazer? Vai pegar o valor da massa. Se tivesse em quilogramas ou miligramas, você precisaria transformar para gramas. 100 gramas. Dividido para o volume, 25 ml. Então, nós precisamos descobrir quantas vezes o número 25 cabe dentro do número 100. Isso vai dar o quê? 4. 4 vezes 25 é igual a 100, ok? Como nós temos aqui gramas dividido por
ml, nós vamos ter a unidade grama por ml. Ou, como recomenda o SI, né, a gente estudou lá no 7º ano, seria a mesma coisa de eu escrever grama vezes, isso aqui está no meu denominador, vou levar para o numerador, com o sinal do expoente negativo. Qual é o expoente aqui? É 1. Então, aqui vai ficar o quê? Menos 1. Ok? Então, tem uns exercícios para vocês calcularem sobre a densidade da matéria. Espero que vocês possam conseguir estar realizando. Caso não consigam, tenham alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Agradeço muito vocês terem acompanhado até o final. Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês a aula, como assim foi também para mim, tá certo? Não deixem de entrar em contato. Se quiser mandar um comentário também sobre a nossa aula, a gente vai ficar muito grato em saber como a gente pode estar melhorando a qualidade da nossa aula, tá certo? Muito obrigado a todos, um forte abraço e até a próxima.